Oi, nós somos alunos da professora Valéria Breves. Somos aqui da instituição Centro Universitário FAMetro. Nós vamos apresentar para vocês como interpretar textos em vários gêneros. Confira agora o nosso trabalho. Olá, me chamo Patrícia, sou aluna de Psicologia do Centro Universitário FAMetro e estarei abordando sobre o gênero propaganda, ou mais especificamente sobre o tema Propaganda é a alma do negócio. Para nós negarmos ou afirmarmos isso, nós temos primeiro que saber o que é propaganda de fato e correlacioná-los à publicidade e ao marketing, que muitos consideram como seus sinônimos, mas que de fato não são. Após toda essa demanda, eu também irei estar falando sobre o principal alvo da publicidade, do marketing e da propaganda, que seriam as crianças. Se publicidade, propaganda e marketing não são a mesma coisa, não são sinônimos, qual seria a diferença entre elas? Primeiro, marketing. O marketing explora, define, identifica e cria produtos para satisfazer as necessidades de um público-alvo. Ou seja, ele vai escolher, vai definir um público específico, vai identificar as necessidades deste público e vai criar um produto que atenda a essas necessidades. E após esse processo, ele também vai identificar se esse produto vai ter renda financeira, ou seja, se ela vai trazer lucro, se ela vai trazer benefícios à empresa que a gerou ou ao indivíduo que está promovendo esses produtos, sendo que esses produtos podem ser tanto em bens materiais como prestações de serviço. Após todos esses procedimentos, aí então o marketing vai fazer os métodos de divulgação. Esses métodos de divulgação seriam os comerciais, as publicidades. Aí então nos deparamos com a publicidade, não é? A publicidade seria então esses métodos de divulgação que o marketing faz em relação aos produtos que ele está produzindo, aos produtos que ele desenvolveu. Então, esses seriam os famosos comerciais que aparecem nas televisões, em sites e em outros meios, até mesmo em cartazes ou em revistas, e assim sucessivamente. Ou seja, a publicidade tem como objetivo despertar no público o desejo de compra, levando-o à ação. E geralmente utiliza bastante cores chamativas, objetos chamativos, símbolos chamativos. Propaganda. Chegamos então ao nosso tema central. A propaganda é a difusão de ideias, mas sem finalidade comercial, que é diferente do marketing da publicidade, que atuam em conjunto para fins comerciais e para fins financeiros. É importante citar a etimologia da palavra propaganda, que deriva do latim propagare, que antigamente era utilizado relativo à agricultura, que seria espalhar as plantas pelos campos, pelas florestas e hortas. Mas em 1622, o termo teve uma outra concepção, quando o Papa Gregório XV estipulou que a propaganda, ou melhor, a propagação, seria o ato de propagar uma ideia, uma ideologia, seja ela comercial, política, ambiental. Mas naquela época foi utilizado como termo para propagação da fé, ou mais especificamente a propagação da fé cristã. Um exemplo bem básico sobre propaganda sem fins comerciais são as propagandas eleitorais partidárias, gratuitas, que não têm um objetivo comercial, mas sim apenas o objetivo de informar e de divulgar nomes de candidatos para o público em geral. Como eu já havia citado, agora eu vou falar sobre um dos principais alvos da publicidade, da propaganda e do marketing, que seriam as crianças, e como as crianças seriam a alma do negócio. Eu separei aqui um dos principais pontos do porquê as publicidades e as propagandas estão se direcionando muito ao público infantil. Primeiro, são volúveis. Crianças são volúveis, ou seja, elas mudam de direção muito fácil. Em um momento elas querem uma coisa e depois rapidamente são induzidas a querer outros. Ou seja, é mais fácil você dedicar as suas propagandas a uma criança e depois jogar uma outra em cima, que ela vai
ter aquela percepção de que aquilo era necessário e depois aquela outra coisa também é necessária. Segundo ponto, passam horas em frente à televisão, computador e celular. É bem comum nós vermos crianças brincando de videogames em televisões, computadores, tablets e celulares. Então, elas têm muito acesso a esse tipo de informação. Terceiro, são induzidas a serem consumistas precocemente. Como eu já disse, por elas serem volúveis e por elas terem mais acesso a esse tipo de informação, elas têm a tendência a querer mais coisas, ou seja, elas vão ser consumistas precocemente desde criança, já que elas acreditam que aquilo fará bem a elas. Quarto, são um dos maiores influenciadores das compras dentro de uma casa. Como eu já havia falado também, é claro, por elas terem esse acesso, normalmente elas fazem intriga dentro de uma casa para que elas tenham aquele objeto, para que elas possuam aqueles objetos, e os pais acabam muitas vezes cedendo. Isso se deve também a um relacionamento de pais e filhos que fica meio intrigado relativamente ao convívio. Muitas vezes os pais que não têm muitos contatos com os seus filhos, eles acabam cedendo a esses objetos para que seus filhos possam se sentir melhor e para que eles também possam se sentir melhor devido a essa ausência. Mas muitas vezes as publicidades e as propagandas têm um lado muito negativo, que fica muito visível. Um exemplo disso é sobre o comercial da Corofina, que foi um anúncio divulgado nas redes sociais e gerou revolta entre os internautas que chegaram a acusar a marca de pedofilia, porque nas imagens que tinha nos comerciais, uma criança, incitava muito algo sexual, pois ela aparecia de calcinha, usava maquiagem, então isso gerou muito conflito na época. Tanto que a empresa, depois de apenas algumas horas, tirou o comercial. Para finalizarmos esse conteúdo, eu quero destacar algumas das porcentagens feitas pelo Instituto Alana no documentário Criança Alma do Negócio, que demonstra os seguintes dados, que retrata a porcentagem de 80% das crianças que preferem ir ao shopping do que a um parquinho. Ou seja, em vez de elas interagirem com outras crianças, elas procuram se isolar em um lugar fechado, que tem ar-condicionado e jogos eletrônicos. Isso induz a um ato insocial, ou seja, a criança muitas vezes não aprende a se relacionar e tem dificuldades quando ela cresce. Segundo, 78% das propagandas de alimentos processados mostram os personagens consumindo os produtos. Ou seja, quando uma criança vê seu personagem favorito consumindo aquilo, ela também tem a necessidade de consumir este produto, para que ela de alguma forma se pareça igual ou tenha algo relacionado a esse personagem. Terceiro, 75% dos pais acreditam que brindes e brinquedos, implementos ou serviços influenciam a escolha na hora da compra. Isso se relaciona a esses personagens também, porque muitas vezes vem bonecos personalizados dos seus personagens favoritos e eles tendem a comprar esses produtos, então influencia bastante. Por fim, 80% das crianças participam no processo de compra da casa, ou seja, elas são as que mais influenciam essas compras. Finalizando, eu quero deixar uma mensagem que diz: desde os tempos da vovó, brincadeiras que não saem da moda. Eu quero dizer que, para os pais, incentivar os seus filhos a participarem de atividades mais expostas ao ar livre, brincar e interagir com outras crianças, assim como outras pessoas, é claro. Olá, meu nome é Vivian, sou estudante do Centro Universitário FAMETRO do curso de Nutrição, com a professora Valéria, da matéria de Leitura, Interpretação e Produção de Texto. Nesse trabalho, eu vou estar falando sobre o corpo como forma de mídia.
abordando vários elementos como tatuagens, piercings e também camisetas ideológicas. Iremos abordar pontos importantes como fatores como seu surgimento, impacto que causa quem vê e também a mensagem que busca transmitir. E eu vou falar um pouco agora sobre as camisetas ideológicas. Elas têm diversas finalidades, como divulgação de marcas, ideologias, forma de pensamento, de bandas, etc. A partir dos anos 1950 foi como elas começaram a ser utilizadas como forma até de divulgação de alguma ideia, de alguma ideologia. No caso dessa camiseta, a gente está vendo aí camisetas contra a violência contra os animais. No caso, uma camiseta de um movimento vegano. No caso, ela começa a ser usada como forma de demonstrar algum tipo de ideologia que a pessoa vive e segue. Essas camisetas ideológicas, elas começaram a ser utilizadas e tinham a identidade dos adolescentes no mundo moderno pós-guerra. Elas começaram a ser utilizadas como forma de propaganda de um produto, de um estilo de vida, de uma ideologia na sociedade e também até a venda de alguma ideia. Nos anos 1970, começaram a aparecer camisetas de banda. Foi como elas começaram a se popularizar e ser usadas em diversos lugares do mundo. No caso, bandas que tinham muitas músicas ideológicas e era até uma forma de demonstrar que as pessoas que ouviam estavam contra as ideologias impostas pelo sistema, digamos assim. Ela também surgiu como identificação de usuários, como identificação de grupo, roqueiros, hippies e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as tatuagens. Ela surgiu inicialmente entre tribos e clãs, como um fator distintivo de grupo. Foi comprovada uma tatuagem numa múmia no século VII e ainda tem pessoas que dizem que tatuagem é um sintoma de modernidade. As primeiras pessoas a se tatuarem foram marinheiros, piratas, fuzileiros navais, rebeldes, etc. Estamos falando dos anos 1920 até os anos 1940, onde até a exposição do corpo era considerado um tabu para a sociedade. Agora imagina toda essa exposição do corpo junto com desenhos gravados na pele. E por conta disso, ainda você comparando com as pessoas que se tatuavam na época, que eram considerados rebeldes, errantes, surgiu todo um fundamento para um preconceito que existe até nos dias de hoje. Na imagem, a gente vê a primeira imagem de um marinheiro se tatuando nos anos de 1920 e do outro lado uma família tradicional dos anos 1920. Ou seja, é um bastante choque entre essas duas camadas da sociedade, digamos assim, uma família totalmente tradicional e uma pessoa totalmente alheia a tudo isso. A tatuagem, é importante dizer que ela foi banida na Europa no primeiro século depois de Cristo. Ela foi considerada pelas autoridades um desrespeito à santidade do corpo, né? E no Brasil ela começou com um dinamarquês, Knud Haraldi, que fundou o Look Tattoo em 1959. Foi o primeiro estúdio de tatuagens e foi aberto no Porto de Cais, em Santos. E era um local onde se praticava a prostituição. Ou seja, foi um dos motivos que contribuiu para que a tatuagem fosse muito mal vista no Brasil, porque foi associada a esse lugar e ao que se praticava. Com a evolução, a tatuagem conseguiu ser mais uma expressão de personalidade do indivíduo. Falar um pouquinho sobre os piercings. Embora o seu cultivo como adorno corporal teve início na antiguidade, não se tem certeza ainda da origem em si. E cada pessoa que usava na antiguidade, ela tinha um significado oculto por trás disso. Os maias e astecas usavam como fins religiosos. Já os egípcios e os indianos usavam como perfuravam partes do corpo para ocupar um status na sociedade como hierarquia e em suas castas também. Já os romanos usavam o adereço como vaidade e como um adorno mesmo. Ela começou a se popularizar depois dos anos 60, muito tempo depois, com o movimento hippie. E no século XIX foi até descriminalizada. Entre os séculos 17 e 19, essa adoração se espalhou entre os aristocratas, mas também foi rejeitado no século XX.
Atualmente, também, assim como a tatuagem é vista como uma expressão de personalidade e no mundo ocidental apenas visto como um adorno. Alguns exemplos de como era utilizado entre diversas tribos e por diversas finalidades. E aqui a gente tem alguns exemplos de como ela era usada na antiguidade para diversos fins, sejam religiosos, sejam para ocupar uma posição hierárquica, entre outras. No caso, é uma indígena utilizando como fins culturais e religiosos também. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Olá pessoal, sou Ítalo Rodrigues, aluno do curso de Fisioterapia. Sou a Nicala Cardoso do curso de Engenharia Elétrica e estaremos falando aqui hoje sobre análise de discurso. A análise do discurso que hoje vamos falar está baseada nas teorias de Foucault e Péchet. Mas antes de tudo, o que seria discurso? Discurso e sentido nada mais é do que na construção linguística o contexto onde ele está inserido, ou seja, a sua ideologia, o seu senso comum na sociedade. E sentido é conforme eu receptor, você receptor, está recebendo essa nossa mensagem dia de hoje. É o sentido que você vai analisar, entender e compreender com a nossa aula de hoje. Então vamos começar falando sobre a diferença entre as teorias de Foucault e do Péchet, né, Anne? O Foucault, ele traz o discurso, ele fala sobre o poder do discurso, né? É a forma como você expressa a sua verdade, tá? E Péchet, ele já usa a ideologia, a seu senso comum, como já foi imposto na sociedade de hoje. É baseada nisso que ele também é um dos fundadores da teoria da análise de discurso. O Foucault, ele traz para nós o sistema de exclusão. O sistema de exclusão do Foucault é dividido em 3 bases, tá? É a interdição, a separação e a oposição entre o verdadeiro e o falso. Lá na interdição, nós temos o calar diante do discurso, diante do que pensa. A separação, ela é rejeitada tudo o que não tem sentido no que está sendo dito. E já na oposição entre o verdadeiro e falso, é justamente a presença da verdade. É a verdade que consta no discurso. O Péchet, ele já usa a linguística e o materialismo histórico dele. A linguística dele, ele vai usando o contexto social dele, onde está inserido juntamente com a sociedade, com o histórico e tudo isso. No materialismo histórico dele, ele usa como base que o indivíduo é como recebido na sociedade de hoje. Péchet afirma na sua teoria que a ideologia é efeito do discurso, aonde suas condições sociais, políticas e históricas. No seu materialismo histórico dele, ele usa a teoria como base de Karl Marx, que diz que é como o indivíduo está imposto sobre a sociedade, como ele está imposto a sua ideologia, o seu senso comum, a sua forma de pensar, que já foi imposto na sociedade. E nós, como indivíduos de uma sociedade, já viemos analisando isso. E sem perceber, nós já temos um discurso feito e ele já está pronto na nossa sociedade. É justamente expressar o que já vem historicamente, né, na sociedade, na sua vivência, no que você vê, no que você absorve, no que você se alimenta. É tudo isso, né, Anne? Sim, e principalmente ele já está pronto. E de acordo com, conforme vai passando os anos, já são ideias já formadas, que é uma das partes principais da análise de discurso. Já está arraigado, né, nesse corpo. E lá no Foucault, Anne, ele traz pra gente as regras para se desenvolver um discurso, né? Então nós temos a análise do discurso, temos os termos de exclusão e temos também as regras para você desenvolver esse discurso. E essas regras, elas estão baseadas no comentário, no autor e na disciplina, que é a base lá de tudo, né? O comentário, Foucault diz o seguinte, que o comentário, ele permite dizer algo além, a mais, né, do que o autor traz. O autor, ele já complementa esse comentário, né, de acordo com a sua teoria, com a sua base, com seus estudos. E a disciplina, ela se aplica aos princípios. É exatamente isso, os princípios do autor e do comentário propriamente dito.
né, Anne? Sim, e para finalizar, o Péchet, ele fala que na teoria do discurso, a sua ideologia presente na sociedade é como histórico e social, e ele serve como ponte social para se entender tudo aquilo Sim. que nós já estamos falando sobre análise do discurso. Então, dessa forma, o Foucault acaba se intercalando e se encaixando muito bem, né, uma teoria na outra. E você, conseguiu entender o que é a análise do discurso? Você conseguiu entender o que é discurso? Não? Então, vamos conosco para os exemplos. E neste exemplo nós vimos aqui um comercial, uma propaganda de uma cerveja Devassa, onde nós visivelmente é imposto como a mulher, um objeto. E está de acordo com a teoria de Péchet, que nós vimos historicamente que a mulher negra é conhecida como mulher forte, mulher que aguenta, né? Nós podemos usar essa palavra. E nós podemos visualizar que, historicamente, a partir do momento em que as mulheres foram livres, uma das únicas alternativas era trabalhar em bordéis. E quando ele usa a frase, é pelo corpo que reconhece a verdadeira negra, a verdadeira devassa, e nós vimos isso, nós vimos que eles estão falando que a mulher negra é imposta como o quê? Como um objeto. E devassa. Devassa. É uma análise muito histórica, né, Anne? Sim. Isso já está ligado diretamente com a história do negro, né, com tudo isso. Já no nosso outro exemplo, Anne, nós temos aí para vocês verem agora a imagem do índio, né, que traz a frase Feliz Dia do Índio para você que fala para mim fazer. Então, a primeira análise do discurso que tem que ser feita é que está diretamente ligado ao sistema de exclusão lá do Foucault, Anne, que é justamente a separação, que é, como eu disse antes, é a rejeitar todo o discurso que não condiz, né? Então, é impregnado, é imposto para nós, historicamente, que o homem branco teve que vir trazer uma educação, teve que vir trazer moradia, conhecimento, quando na verdade todo esse conhecimento, toda essa energia, toda essa força já está conosco. Não, todos nós temos e somos representantes dessa raiz indígena, né? É preciso reconhecer tudo isso. E você conseguiu entender qual a diferença entre a mulher devassa e a diferença entre o índio que fala para mim fazer? Né, Anne? O contexto social onde eles estão inseridos, a forma que a sociedade já impôs, que eles são dessa forma, onde nós devemos tentar entender verdadeiramente, não apenas analisar a história, que é importante, mas abrir nossa mente para novas ideias. Conseguiu entender o seu discurso, o nosso discurso, a análise do nosso discurso? Não conseguiu? Reveja o nosso vídeo. Okay. Tchau, tchau e até breve. Oi, eu me chamo Cledenor, aluno da professora Valéria, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre semiótica. A semiótica, ela é o estudo das representações. Ela busca dar sentido ao nosso dia a dia, ela busca entender as coisas do nosso cotidiano. Ou seja, a semiótica, ela é o estudo dos signos. Mas você deve estar se perguntando, o que são signos? Signos é como o dia a dia, é como o cotidiano, é como as coisas são apresentadas para a gente. São representações. Os signos, eles são divididos em 3 etapas, em 3 níveis. Ícones, índices e símbolos. Os ícones, eles estão ligados ao objeto de estudo como em relação de semelhança. É algo que você bate o olho e você sabe o que é. Você entende o que é. Os índices, eles são ligados ao objeto de estudo como causalidade. É algo que você olha e remete a outra coisa. Você olha uma imagem e você lembra de algo. É aquela velha história onde há fumaça, há fogo. A fumaça seria o índice do fogo, certo? E símbolos, eles são convenções da sociedade. É algo que já está pré-definido. É algo que, digamos que seriam leis. É algo que já está pronto.
vamos tentar entender na prática o que são índices, ícones e os símbolos. Nessa imagem nós podemos ver um cachorrinho, não é verdade? Esse cachorrinho, ele seria um ícone do cachorro. Vamos imaginar que o cachorro seja o nosso objeto de estudo e essa fotografia, essa imagem é o ícone, seria o símbolo do cachorro. Aqui nós vemos uma árvore, mas não é uma árvore qualquer. Nós podemos observar que tem algumas folhas jogadas no chão. E a gente sabe que folhas no chão, folhas velhas, ela remete a outono. Ou seja, essa imagem ela me indica que foi tirada no período do outono. Então, essa imagem em si, ela é um índice. Já essa imagem é apenas uma árvore. Não tem nada de especial, a gente pode considerá-la como um ícone. Aqui nós vemos letras do nosso alfabeto e alguns números. Nós sabemos que os símbolos elas são convenções, são coisas que já estão pré-definidas na sociedade. As letras são símbolos e os números também são símbolos, porque é através das letras que nós vamos criar fonemas, sílabas, palavras, textos e assim sucessivamente. Então, nós sabemos que letras e números são símbolos. Pegadas na areia. Aqui nós vemos algumas pegadas na areia numa praia. Aqui nós podemos entender que alguém passou por essa praia, ou seja, isso me indica que alguma pessoa caminhou por aqui. Então, nós podemos considerar essa imagem como um ícone. A semiótica ela trabalha através de uma trindade, de uma tríade. Nós precisamos ter um objeto de estudo, nós precisamos ter um representamen e um interpretante. O representamen é aquilo que o objeto significa, é como o objeto está sendo mostrado para mim, seja por imagem, seja por um som, seja por um gosto, seja por qualquer coisa. E o interpretante é qual o sentido, qual é o significado que esse objeto, que essa representação significa para mim, certo? Ou seja, para eu entender um signo, eu preciso ter um objeto de estudo, eu preciso ter uma mente interpretante e eu preciso ter um representamen, ou seja, uma representação do nosso objeto. Vamos tentar fazer agora uma análise semiótica. A semiótica, a análise semiótica, ela consiste em 3 níveis: a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. A primeira idade é aquela primeira impressão. É aquilo que você bate o olho, você vê, você tenta entender, mas você não consegue. E aí você vai para o segundo nível, que seria a segunda idade, que você vai tentar buscar entender o signo, ou aquela representação, ou aquela imagem, ou aquele som. Você vai buscar o contexto social, você vai buscar o período que ele foi escrito, ou que ele foi fotografado, você vai procurar entender e definir o que aquela imagem está querendo dizer. E a terceira idade seria a representação, ou a terceira idade seria o sentido, seria qual o significado final que aquilo, que o objeto de estudo, ele representa para mim. Ou seja, a primeira idade seria a primeira impressão, a segunda idade seria a distinção, eu procurar entender o que aquilo significa, e a terceira idade seria a convenção, é o significado final daquilo para mim. Vamos colocar na prática, para vocês entenderem melhor, vamos colocar na prática como é que se faz uma análise semiótica. Nós podemos observar aqui, nessa imagem, a Mulher Maravilha. Nós sabemos que ela é uma personagem de história em quadrinho, nós sabemos que ela é um símbolo, né, da representação, ela é uma representação da força da mulher, ela é uma representação do feminismo, certo? Mas, através da história do criador da Mulher Maravilha, a gente pode saber
muito sobre como essa personagem é nos quadrinhos. Vamos lá? William Matheson, o criador da Mulher Maravilha, ele era psicólogo e ele era um historiador e estudante do movimento feminista. Ele criou a Mulher Maravilha lá em 1941. E muitas coisas da vida de William Matheson, muitas coisas do cotidiano dele, ele colocou na sua personagem. Como, por exemplo, ele era psicólogo e ele gostava muito de tentar buscar entender a mente humana. Ele queria saber o que se passa na mente humana. E ele foi um dos criadores do polígrafo, que é o detector de mentiras como a gente conhece hoje. E um símbolo da Mulher Maravilha que remete a esse polígrafo é o laço da verdade. É uma das principais armas uma das principais armas de ataque e defesa da Mulher Maravilha, o seu laço da verdade. Outro detalhe interessante também é que William Matheson, ele era bígamo, ele era casado com 2 mulheres. E agora você imagine que lá naquela sociedade de 1940, era um escândalo. Se hoje em dia um homem ser casado com 2 mulheres é bem estranho, lá em 1940 era uma coisa de outro mundo. E uma representação dessa relação bígama que ele tinha são os braceletes da Mulher Maravilha. Certo? Como para eles, para a sociedade, um casamento a 3 não podia existir, não era válido, ele colocou os braceletes como símbolo da união, né, das suas 2 esposas. Elas eram a força, elas que eram a base do relacionamento. Então ele colocou um par de braceletes em cada braço da Mulher Maravilha como representação do seu relacionamento com as suas 2 esposas. Outra coisa interessante também são as cores e os símbolos que tem na armadura da Mulher Maravilha. William Matheson, ele era um americano muito patriota, e a Mulher Maravilha foi criada na época da Segunda Guerra Mundial, entre as 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o patriotismo americano é uma coisa muito forte, não é verdade? Nós vemos aqui as cores da bandeira dos Estados Unidos, nós vemos as estrelas, que são símbolos que também estão presentes na bandeira dos Estados Unidos. E nas primeiras histórias da Mulher Maravilha, lá da década de 40, da década de 50, os principais inimigos da Mulher Maravilha eram os nazistas, alemães nazistas. E é bem interessante ver como a vida de William Matheson, criador da Mulher Maravilha, ele colocou como espelho, ele colocou como reflexo para criar a sua personagem. Uma personagem que hoje em dia é um símbolo de força, é um símbolo de dignidade, é um símbolo de feminismo, né? É um símbolo do empoderamento feminista. E muitas pessoas acabam não conhecendo com profundidade tudo aquilo que ela representa, todo o contexto em que ela foi criada. Então, a semiótica ela procura justamente fazer isso, a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre as coisas que estão ao nosso redor, porque tudo tem significado. A gente não pode olhar para uma imagem, um som, ou seja lá o que for, e imaginar que é só aquilo. Sempre tem alguma coisa a mais. E aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre tudo aquilo que nós apresentamos aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima!